Você já sentiu o peso esmagador de tentar agradar todo mundo? Aquela ansiedade constante de se perguntar: o que eles vão pensar de mim? Pois saiba que isso é mais comum do que você imagina, mas também é algo que podemos superar. Os estoicos, sábios de outra era, entenderam esse dilema humano melhor do que ninguém e nos deixaram ferramentas valiosas para lidar com essa preocupação. Hoje, vou compartilhar com você como o estoicismo pode ajudar a libertar sua mente desse cárcere da opinião alheia e, de uma vez por todas, ensinar você a viver de acordo com seus próprios valores, não com os julgamentos de outros. Epicteto, um dos maiores pensadores estoicos, nos deixou uma lição que ressoa até hoje. Não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Esse ensinamento revela uma verdade poderosa. O que realmente nos causa sofrimento não é o mundo externo, mas a maneira como interpretamos e reagimos a ele. A opinião dos outros é um excelente exemplo disso. Por mais que tentemos agradar ou moldar a percepção que alguém tem de nós, essa tarefa é impossível, porque os pensamentos e julgamentos alheios estão fora do nosso alcance. Tentar controlar o que não depende de nós é tão infrutífero quanto tentar impedir a chuva de cair. Assim como aceitamos que o tempo é imprevisível, precisamos entender que as opiniões das pessoas não estão sob nosso comando. E, quando internalizamos isso, surge uma sensação libertadora. Afinal, por que gastar energia em algo que jamais poderemos mudar? O estoicismo nos ensina a focar apenas no que está ao nosso alcance: nossas ações, nossos valores e a forma como escolhemos responder ao mundo ao nosso redor. Você não pode decidir o que os outros pensarão de você, mas pode decidir ser uma pessoa honesta, corajosa e virtuosa. Pode escolher agir de forma íntegra, mesmo sabendo que isso não garantirá a aprovação universal. Aceitar essa realidade não é desistir ou ser passivo, mas um ato de sabedoria. É direcionar sua energia para o que realmente importa, em vez de desperdiçá-la em batalhas que não têm vitória. Ao abandonar a necessidade de controlar o incontrolável, você abre espaço para uma vida mais leve, onde suas ações são guiadas pelos seus princípios e não pelas expectativas dos outros. É nessa liberdade que reside a verdadeira paz de espírito. O desejo de ser reconhecido é uma das maiores fontes de preocupação com a opinião alheia. Queremos ser aceitos, admirados, validados, mas raramente paramos para questionar o custo desse anseio. Marco Aurélio, o imperador filósofo, nos alerta sobre a natureza fugaz da fama ao dizer: a fama é efêmera e irrelevante. E ele estava certo. Pense em quantas pessoas outrora aclamadas caíram no esquecimento. A aprovação que hoje parece essencial pode se dissipar como fumaça amanhã. Reavaliar seu conceito de sucesso significa perguntar a si mesmo: de quem eu busco aprovação? E por quê? Muitas vezes, estamos tentando impressionar pessoas que sequer têm relevância na nossa vida ou que não compartilham os mesmos valores que nos definem. Ainda assim, nos desgastamos por elas, adaptamos comportamentos e até sacrificamos nossos princípios para garantir sua aprovação. O que realmente ganhamos com isso? Um alívio passageiro, talvez. Mas o que perdemos? Autenticidade, paz interior e a chance de viver uma vida verdadeira. Os estoicos nos ensinam a trocar o foco externo, o desejo de agradar aos outros, por um interno, fundamentado nos nossos próprios valores. Sucesso, segundo a filosofia estoica, não é ser admirado ou celebrado, mas viver de acordo com aquilo que você acredita ser correto. Quando você está alinhado com seus princípios, respeitando seus valores, a opinião dos outros perde a importância. Isso não significa se isolar ou ignorar completamente o mundo ao redor, mas sim entender que a verdadeira paz de espírito não vem do aplauso de uma plateia, mas da certeza de que você está no caminho certo, independentemente de ser notado ou não. Afinal, quantos dos que julgam você realmente entendem sua jornada? E, mesmo que entendam, isso muda quem você é? Reavaliar o conceito de sucesso é um convite à liberdade. É parar de buscar a validação externa e encontrar satisfação no simples fato de ser fiel a si mesmo. Quando você deixa de se medir pelos olhos alheios, descobre que o sucesso não está em agradar a todos, mas em viver com integridade e propósito. Os estoicos tinham uma visão profunda sobre como as pessoas interpretam o mundo. Cada um de nós enxerga a realidade através de lentes únicas, moldadas por nossas experiências, crenças, medos e inseguranças. Quando alguém critica ou julga você, esse julgamento raramente reflete quem você realmente é. Em vez disso, diz muito mais sobre quem está julgando, suas prioridades, limitações e até mesmo suas próprias batalhas internas. Epicteto, com sua sabedoria simples e direta, nos lembrou: se alguém o despreza, é problema dele. Meu único problema é não fazer nada digno de desprezo. Aqui, ele nos ensina a separar o que está sob nosso controle do que não está.
Você não pode impedir alguém de formar uma opinião sobre você, mas pode escolher não permitir que essa opinião o defina. Muitas vezes, o julgamento dos outros é um reflexo de seus próprios medos ou frustrações projetados em você. Uma pessoa insegura pode criticar sua coragem. Alguém que nunca tentou algo novo pode zombar de sua ousadia. O que parece uma crítica direcionada a você, na verdade, é um espelho da visão limitada que essa pessoa tem do mundo e de si mesma. Entender isso é libertador. Não significa que você deve ignorar todo o feedback ou se fechar para o aprendizado, mas sim que deve filtrar as opiniões que realmente importam. Pergunte a si mesmo: essa crítica vem de alguém que vive os valores que eu respeito? Ela é justa? Ou apenas uma projeção de algo que nada tem a ver comigo? Quando você adota essa perspectiva, as palavras dos outros perdem o peso desnecessário. Você deixa de reagir automaticamente ao que é dito e passa a avaliar cada opinião com a calma e a razão que os estoicos valorizavam tanto. Afinal, como Epicteto ensinou, sua preocupação deve ser apenas com suas próprias ações, agir com virtude e integridade, e não com os julgamentos inevitáveis que os outros farão. Ao entender que o julgamento dos outros reflete mais sobre eles do que sobre você, você se liberta do peso de tentar agradar a todos. E, nessa liberdade, encontra força para ser autêntico, guiado não pelas críticas externas, mas pelos valores que realmente importam. Os estoicos buscavam uma condição chamada taraxia, um estado de paz de espírito inabalável, onde as perturbações externas não conseguem abalar o equilíbrio interno. Um dos passos mais importantes para alcançar essa serenidade é tratar o elogio e a crítica com a mesma indiferença. Para os estoicos, ambas são apenas opiniões externas, e permitir que elas moldem sua autoestima é dar aos outros o poder que deveria ser exclusivamente seu. Imagine que sua mente é uma fortaleza. As palavras dos outros, sejam elas elogios entusiasmados ou críticas severas, são como visitantes batendo a porta. Esses visitantes só entram se você abrir os portões. Quando você escolhe ser seletivo com o que deixa entrar, mantém sua fortaleza protegida. Afinal, o que as pessoas pensam ou dizem reflete mais sobre elas do que sobre você. Isso não significa ser insensível ou desdenhar das pessoas ao seu redor, mas sim compreender que nem o elogio nem a crítica definem quem você é. Ambos são temporários e muitas vezes baseados em percepções limitadas. O mesmo elogio que hoje eleva sua moral pode, amanhã, ser substituído por uma crítica igualmente subjetiva. Se você depender de aplausos para se sentir valorizado, estará sempre vulnerável ao silêncio da plateia. Marco Aurélio advertia sobre o perigo de se deixar levar pelo julgamento alheio. Não valorize tanto a opinião dos outros, nem tema tanto seus julgamentos. Eles são passageiros, e você é quem deve decidir o peso que tem. Ao internalizar essa lição, você se torna menos suscetível às oscilações de aprovação e desaprovação. Pense na tranquilidade de alguém que sabe quem é e no que acredita, independentemente das opiniões externas. Quando você não precisa do elogio para se sentir completo, nem se abala com a crítica injusta, experimenta uma liberdade que poucos alcançam. Essa indiferença não é frieza, é um compromisso com sua paz de espírito. Ao tratar tanto o elogio quanto a crítica como meros ruídos externos, você aprende a valorizar mais sua própria opinião sobre si mesmo. E é nela que reside a verdadeira força, pois uma fortaleza que não se abre ao acaso do mundo é uma fortaleza que permanece firme, não importa a tempestade. Ter um propósito mais elevado é como erguer uma bússola que sempre aponta para o norte, independentemente das tempestades ao redor. Quando você vive com clareza sobre o que realmente importa, as opiniões dos outros, sejam positivas ou negativas, perdem o peso que costumavam ter. Elas se tornam ruídos ao fundo de uma melodia que é guiada pela sua própria determinação. Zenão de Sítio, o fundador do estoicismo, acreditava que a virtude é o maior objetivo de nossa existência. Virtude, nesse contexto, significa viver de acordo com a razão, a sabedoria e os valores que você acredita serem justos e verdadeiros. Se você dedica sua vida a algo maior, seja cuidar da sua família, contribuir para a sociedade ou crescer como indivíduo, a aprovação ou desaprovação externa se torna irrelevante. Pense nisso. Quando você está imerso em algo que ressoa profundamente com seus princípios, como pode se preocupar com o que outros pensam? Se seu propósito é justo, honesto e alinhado com suas virtudes, qualquer crítica que receba será insignificante diante da satisfação que vem de saber que está no caminho certo. Marco Aurélio reforçava essa ideia ao dizer: seja como o rochedo contra o qual as ondas continuamente se quebram. Ele permanece firme, enquanto a espuma das águas recua. Seu propósito é esse rochedo. Não importa o quanto o mundo ao redor tente desviar sua atenção ou questionar suas escolhas. Quando você vive para algo maior, essas opiniões apenas se dissipam como espuma na maré.
Para cultivar um senso de propósito mais elevado, pergunte-se: quais valores realmente importam para mim? Que tipo de legado quero deixar? Ao responder essas perguntas, você encontra uma força interna que o torna inabalável. Isso não significa que as críticas não vão aparecer, mas sim que elas não terão o poder de desviá-lo de sua jornada. Quando você está alinhado com um propósito genuíno, as opiniões alheias se tornam como folhas levadas pelo vento, passageiras, leves e incapazes de mudar o que você é. Afinal, quem está focado no que realmente importa não tem tempo a perder com distrações. Desapegar-se da preocupação com a opinião dos outros é, sem dúvida, um dos maiores gestos de coragem que podemos fazer. Esse é o princípio fundamental que os estoicos nos ensinam. A verdadeira liberdade não está em agradar aos outros, mas em ser fiel a si mesmo, em viver de acordo com seus próprios valores e convicções. Quando você se liberta da constante busca por aprovação externa, você se torna dono da sua própria vida, capaz de tomar decisões que refletem o que realmente importa para você, e não o que os outros esperam de você. Pense por um momento: qual tipo de vida você quer realmente viver? Uma vida que é guiada pelas suas próprias convicções, pela busca do que é bom, justo e verdadeiro para você? Ou uma vida conduzida pelos julgamentos alheios, sempre à mercê da aprovação ou desaprovação dos outros, sem um propósito claro? Essa é a escolha que todos nós enfrentamos, e a resposta não é simples, mas ela determina o curso de nossa jornada. Como Marco Aurélio sabiamente disse, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se você permitir que as opiniões externas governem seus pensamentos, você estará entregando o controle da sua vida a algo que está além de seu alcance. Mas, ao cultivar uma mente tranquila e livre, ao escolher viver de acordo com seus princípios, você começa a criar uma vida de paz, satisfação e liberdade verdadeira. Agora, mais do que nunca, a decisão está em suas mãos. Escolha pensar livremente. Escolha viver para você, sem medo de julgamento. Só então você descobrirá que a verdadeira liberdade vem de dentro, e é ela que te dará a força para seguir o caminho mais autêntico e significativo.